Olá, concurseiros, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Afinal de contas, eu não sei que hora que você vai estar estudando, né? Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o Estatuto do Desarmamento. Muito interessante essa lei para nós que gostamos de concurso da área policial. Beleza? O Estatuto do Desarmamento é a Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Vamos avançar, vamos esmiuçar essa lei por inteiro. Pois bem, o Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826, em sua ementa, que é aquela parte da lei que vai explicar do que ela vai tratar, ela diz da seguinte forma: esta lei dispõe sobre o registro, a posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas, o SINARME, define crimes e dá outras providências. Lembrando, esta é a ementa da lei, é aquela parte inicial que vai explicar, que vai falar do que aquela lei vai tratar. Tudo bem? Vamos avançar. Antes de adentrarmos especificamente nos artigos da lei, vamos a umas considerações iniciais. Vamos lá. A lei busca punir todo e qualquer comportamento irregular relacionado à arma de fogo, acessório e munição, como a venda, transporte, fabricação, porte, dentre outros. Lembrando que lá na ementa não fala do acessório, mas nós vamos ver no decorrer da lei que este elemento também é regulado pela Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento. Vamos para outra consideração. Esta lei ela trata-se de uma norma penal em branco. Em outras palavras, esta lei depende de uma complementação por outras normas legais, as quais definirão vários conceitos trazidos pelo Estatuto. Do Estatuto do Desarmamento nós estamos falando. O que é essa norma penal em branco? O Estatuto do Desarmamento ele traz vários conceitos, mas ele não explica esses conceitos. O que é uma arma de uso permitido, o que é uma arma de uso restrito, o que é munição, o que é arma de fogo. Então, tenham em mente que a Lei 10.826, ela sempre dependeu e vai depender de um outro instrumento normativo que vai regular essa lei e vai explicar, vai esmiuçar esses conceitos que não são tratados na lei. Até porque a lei, ela vai tratar dos assuntos de maneira genérica. Os conceitos, as minúcias, a regulamentação sempre será por meio de decretos. E, a título de conhecimento, já como próxima consideração, esta lei teve inúmeros decretos no transcorrer da sua vida, vamos dizer assim. Devido à existência de inúmeros decretos que regulamentaram esta lei, sendo que hoje o vigente é o decreto 9.847 de 2019, deve o candidato ater-se à letra da lei do Estatuto, ou seja, o Estatuto do Desarmamento é a lei que é cobrada no concurso dos senhores. E como tal, é a ela que nós temos que nos ater. Temos que nos apegar à letra da lei e o decreto que regulamenta, que explica várias coisas dessa lei, é interessante no momento futuro para que vocês tenham conhecimento. Ainda mais quem gosta da área policial, quem quer área policial, gosta de arma de fogo. É uma coisa que chama atenção. Então lá você vai encontrar o que é arma de uso restrito, armas de uso permitido, o que é munição, quais são os calibres. Então, no decreto, existe essa definição desses conceitos. Mas não é isso que é importante agora para os senhores. O importante agora é marcar o X na alternativa correta. E esse X, essa resposta está na onde? Na Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento. Um outro importante fator que tem que ser lembrado no início, para a gente martelar, para isso ficar na mente do candidato, do concurseiro, é qual é o bem jurídico tutelado pelo Estatuto do Desarmamento. O bem jurídico tutelado é a segurança pública e a incolumidade pública, ou seja, a paz social, tendo a coletividade como titular e não uma pessoa ou um grupo isolado de pessoas. Vamos avançar? Passadas essas considerações iniciais, vamos para as finalidades da lei. Sendo bem enxuto, direto ao ponto, direto ao alvo, até porque é o Estatuto do Desarmamento.
Qual é a finalidade do Estatuto? Ela regula o registro, a posse e a comercialização do quê? De armas de fogo e munições e acessórios. O que seriam esses acessórios? Acessórios é a mira telescópica, luneta, são adereços que acoplados à arma de fogo vai fazer com que melhore o tiro ou até somente que mude a aparência do armamento. Vamos retomar. Esta lei trata do registro, da posse e comercialização do que? De armas de fogo. Então não fala de arma branca, de armas de pressão, são armas de fogo e munições e também dos seus acessórios. Tudo bem? Vamos avançar? Tranquilo até aqui? Um conceito importantíssimo, arma de fogo. O que é uma arma de fogo? Arma de fogo é uma arma que arremessa projéteis, empregando a força expansiva dos gases gerados pela combustão de um propelente confinado em uma câmara, normalmente solidária a um cano, que tem a função de dar continuidade à combustão do propelente, além de direção e estabilidade ao projétil. Bem maçante, uma definição muito técnica, como deve ser, mas vamos lá. Essas palavras, essas locuções que estão em vermelho, são aquelas que você tem que gravar. Disso, a partir daí, você consegue diferenciar a arma de fogo de uma arma de pressão, de uma arma de airsoft, tá? Então, a arma de fogo, ela arremessa projéteis, mediante o que? A expansão dos gases gerados por uma combustão, tá? Então, tem projétil, gases e a queima da pólvora, tudo bem? Isso vai caracterizar arma de fogo, que é o objeto do Estatuto do Desarmamento. Um outro conceito importantíssimo no Estatuto do Desarmamento diz respeito ao SINARME. Vocês vão ouvir falar muito nessa palavra. Mas o que é SINARME? SINARME é o Sistema Nacional de Armas, que está previsto na Lei 10.826. Da lei, nós depreendemos que o SINARME ele é instituído no Ministério da Justiça. Tá? Gravem bem, ele é instituído no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Quando da edição desta lei, o Ministério chamava somente Ministério da Justiça, mas hoje houve a mudança. A denominação correta é Ministério da Justiça e Segurança Pública. É o mesmo órgão, mas eu coloquei em vermelho para atentar aos senhores que na lei vai estar Ministério da Justiça, porém, hoje, atualmente no organograma das instituições da União, tá, do nosso ente federal, é Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ok? Então o SINARME é instituído no Ministério da Justiça. E a gestão do SINARME fica a cargo de quem? Da Polícia Federal. A atuação do SINARME é em todo o território nacional. Todas essas ideias, elas estão no artigo 1º da Lei 10.826. Gravem bem para não confundirem. Prestem bem, senhores. As bancas podem tentar confundi-los. Então, não errem, cuidado com os trocadilhos. O SINARME ele é instituído no Ministério da Justiça e Segurança Pública e ele é gerido pela Polícia Federal. Qualquer coisa diferente disso vai estar errado, tudo bem? Então, instituído no Ministério da Justiça, gerido por Polícia Federal. Qual o seu âmbito de atuação? Em todo o território nacional. Ok? Essas figuras embaixo servem para memorizar, para ajudar os senhores com a memória fotográfica mais aguçada, memorizar. Instituído no Ministério da Justiça, gerido na Polícia Federal e com atuação em todo o território nacional. Vamos avançar? Importantíssimo, senhores, no artigo 2º da Lei 10.826, trata das competências do Sistema Nacional de Armas, o SINARME. Gravem essa palavrinha, SINARME. As competências, elas são expressas na forma de verbos, que exprimem ação, é o fazer,
Correto? Lembrando aqueles conceitos lá da língua portuguesa. Nós temos nunca dissociar os nossos conhecimentos e sempre interligá-los. Então vamos lá. Competências são os verbos. Verbos. Sempre as competências do Sinarme serão descritas por verbos. Quais são os verbos? Somente 4. Identificar, cadastrar, integrar e informar. Numa leitura rápida nas competências, existe 11. Então é identificar as características e as propriedades das armas de fogo mediante cadastro. Cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no país. Cadastrar as autorizações de porte de arma de fogo e as renovações expedidas pela Polícia Federal. Cadastrar as transferências de propriedade, extravio, furto, roubo ou outras ocorrências suscetíveis de alterar os dados cadastrais, inclusive as decorrentes de fechamento de empresas de segurança privada e de transporte de valores. Gravem bem, senhores, nós vamos falar mais à frente dessas empresas de segurança privada e transporte de valores. Elas têm um papel fundamental no Estatuto do Desarmamento. Vamos prosseguir. Identificar as modificações que alterem as características ou funcionamento da arma de fogo. Preste atenção na literalidade. Não fala arma branca, não fala arma de pressão, airsoft. Arma de fogo, ok? Vamos prosseguir. Integrar no cadastro os acervos policiais já existentes. Cadastrar as apreensões de armas de fogo, inclusive as vinculadas a procedimentos policiais e judiciais. Cadastrar os armeiros em atividade no país, bem como conceder licença para exercer a atividade. Cadastrar mediante registro os produtores, atacadistas, varejistas, exportadores e importadores autorizados de armas de fogo, acessórios e munições. Prestem bem a atenção que tratou agora dos acessórios também. Vocês vão ver sempre essa tríade: arma de fogo, acessório e munição. Esse é o objeto. Esse é o objeto do Estatuto do Desarmamento. Cadastrar a identificação do cano da arma, as características das impressões de raiamento e de microestriamento de projétil disparado, conforme marcação e testes obrigatoriamente realizados pelo fabricante. E o último, informar as secretarias de segurança pública dos estados e do Distrito Federal os registros e autorizações de porte de arma de fogo nos respectivos territórios, bem como manter o cadastro atualizado para consulta. Retomando, competências são os verbos, quais identificar, cadastrar, integrar e informar. Tudo bem? Vamos prosseguir. Vedação ao Sinarme. O rol de competências do Sinarme, que nós acabamos de ler, eles não alcançam as armas de fogo das Forças Armadas e auxiliares, bem como as demais que constem dos seus registros próprios. Isso está lá no parágrafo único do artigo 2º. Vamos lá. No rol de competências do Sinarme não alcançam. Reparem bem que o não está em negrito e em vermelho, para chamar a atenção dos senhores. Tá? As armas de fogo de quem? Quais serão as armas que não estarão no Sinarme? As das Forças Armadas e das Forças Auxiliares. Quem são forças auxiliares? São as polícias militares dos estados e os corpos de bombeiros também. Ok? Então as armas das Forças Armadas e das polícias militares não estarão sob competência do Sinarme, correto? Prestem bem atenção porque é uma única vedação e ela é muito importante e a banca pode tentar confundi-los nesse aspecto. Tudo bem? Vamos prosseguir?
Agora, um dos assuntos mais importantes no Estatuto do Desarmamento, que é o registro de armas de fogo. Ele está lá nos artigos do artigo 3º ao 5º. Tudo bem? Vamos avançar. E agora, senhores, vamos tratar dos registros de armas de fogo, que ele está no artigo 3º ao 5º do Estatuto do Desarmamento. Um tema importantíssimo. Tudo bem? Gravem bem. Eu fiz de maneira a enxugar esses artigos e trazer as informações mais importantes, aquilo que mais interessa numa prova de concurso da área policial ou de um concurso que peça o Estatuto do Desarmamento. Então vamos lá. Primeiramente, o registro de armas de fogo é obrigatório. A lei não traz uma faculdade, ela não traz uma opção de fazer diferente. Tá? É dessa forma, é um ato vinculado. O registro de armas de fogo é obrigatório. E para aquisição, o interessado, a pessoa física, o cidadão que quiser, ele deve comprovar a efetiva necessidade e preencher os seguintes requisitos. Então gravem bem, o registro é obrigatório e quem tiver interesse em adquirir uma arma de fogo, ele tem que comprovar a efetiva necessidade de ter uma arma de fogo. Tudo bem? E quais são os requisitos? Idade mínima, 25 anos de idade. Tudo bem? Gravem bem, 25 anos. Cuidado para não confundir. Ah, já sou maior de idade, 18 anos, já posso? Não, a partir dos 25 anos de idade. O que mais tem de requisito para ter o registro? Tem que haver a comprovação da idoneidade. Como? Por meio de certidões negativas de antecedentes criminais. Tudo bem? Qual é o outro requisito? Ter uma ocupação lícita e residência fixa. Também tem que comprovar a aptidão psicológica para poder manusear, ter uma arma de fogo. Importantíssimo. E, por derradeiro, a comprovação de capacidade técnica para manuseio de arma de fogo. O que quer dizer isso daqui? O cidadão interessado que deseja comprar uma arma de fogo, ele tem que comprovar para a autoridade pública que ele sabe manusear um armamento, que ele tem condições de efetuar disparos com o seu armamento de fogo com segurança, com eficiência mínima esperada de quem porte uma arma. Tudo bem? Vamos rever rapidinho? O registro é obrigatório e quem quiser tem que ter uma arma de fogo tem que comprovar a efetiva necessidade. Como requisito, 25 anos de idade, comprovação de idoneidade por meio de certidões negativas de antecedentes criminais, ter ocupação lícita e residência fixa, comprovar aptidão psicológica e de capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo. Tudo bem? Importantíssimo esse tópico, gravem bem. Vamos avançar. Vamos lá, senhores, agora para o Certificado de Registro de Arma de Fogo, o CRAF. Aquele cidadão que nós vimos anteriormente, que deseja ter uma arma de fogo, que comprove a necessidade e preenche aqueles requisitos, para aquele registro, quando ele preencher todos os requisitos, ele vai ter o CRAF, que é o Certificado de Registro daquela arma em que ele desejava adquirir. Após autorizado pelo SINARME, o certificado, o CRAF, ele será expedido pela Polícia Federal e terá validade em todo o território nacional. E o CRAF ele consiste no documento que autoriza o proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou dependência desses, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. Vamos esmiuçar isso daqui. Essas palavras que estão em negrito e em vermelho, que é para chamar mais ainda a atenção dos senhores, são importantíssimas. Quem autoriza? O SINARME, o Sistema Nacional de Armas. E o CRAF vai ser expedido por quem? Pela Polícia Federal, com validade em todo o território nacional. E o cidadão que tiver o registro daquela arma de fogo, o que ele pode fazer?
Aquele registro ele autoriza que ele tenha arma de fogo dentro da sua residência, exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou ainda no seu local de trabalho, com a ressalva de que, desde que ele seja o titular ou o responsável pelo estabelecimento ou empresa. Tudo bem? Então, o registro da arma de fogo autoriza o cidadão a ter a arma dentro da sua residência ou no seu local de trabalho. Gravem bem essas situações. E mais, o registro ele é autorizado pelo Sinarme e expedido pela Polícia Federal. Vamos prosseguir. Um assunto importante também que as bancas podem tentar de maneira a confundir ou esmiuçar mais, porque todo mundo hoje estuda com afinco, mas tem alguns detalhes, algumas minúcias que pode passar batido, mas a gente está aqui para orientá-los de maneira correta e não passar por esse percalço. Vamos lá? Registro precário e responsabilidade das empresas que comercializam armas de fogo. Isso está lá no parágrafo 4º do artigo 4º da Lei 10.826. As empresas que comercializam armas de fogo, munições e acessórios respondem legalmente por essas mercadorias até serem vendidas, que até serem vendidas ficam registradas como de sua propriedade. Ou seja, a empresa ela comercializa uma arma de fogo. O cidadão que comprova a efetiva necessidade, preenche os requisitos e deseja comprar aquela arma, ele vai solicitar o registro para a compra, correto? Enquanto aquela arma estiver na empresa que está vendendo, aquela arma ela tem um registro precário, ela tem um registro em nome de quem? Da empresa. Enquanto a arma estiver na empresa para ser vendida, a empresa responde legalmente por esse armamento. Tudo bem? Gravem bem isso daí. O que é o registro precário? É aquele registro que é para a empresa que responde legalmente por aquele armamento e que está ali para ser vendido para quem desejar. Tudo bem? Vamos avançar? Outro assunto de extrema importância que causa uma certa confusão com o registro. Esse assunto agora é o porte de arma de fogo, tá? O registro nós tratamos agora há pouco, agora vamos para o porte. Lembrando, o registro, o cidadão que tem, ele tem o direito de ter a arma dele no interior de sua residência ou no local de trabalho, desde que ele seja o responsável ou titular da empresa. Correto? Tá claro isso? Tem que estar na massa. Agora o porte. Por regra, o porte é proibido. Na lei, ela já traz dessa forma. O porte é proibido, exceto para... E ela elenca quais são os integrantes, quais são as pessoas que têm direito ao porte de arma de fogo em decorrência da profissão que exerce e da própria lei. Vamos um a um? Lembrando, o porte de arma de fogo é proibido, exceto para os integrantes das Forças Armadas, os integrantes da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Ferroviária Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar. São todos aqueles que estão lá no 144, que fazem parte da segurança pública, lembram? E quem mais? Os integrantes da Força Nacional de Segurança Pública. Inciso 3º. Os integrantes das guardas municipais, das capitais dos estados e dos municípios com mais de 500 mil habitantes. Prestem atenção aqui, até porque o concurso dos senhores é para guarda municipal, pode ser um fator que a banca tente utilizar para confundi-los. Os integrantes das guardas municipais das capitais têm direito ao porte de arma de fogo. Ponto. Sem crise até aí. E dos municípios também terão, quando o município tiver mais de 500 mil habitantes. Vamos nos ater à letra da lei.
Tá? No concurso dos senhores não será cobrado jurisprudência, entendimento jurisprudencial. É letra da lei. Existem várias ações questionando essa questão de quantidade de habitantes, se isso é relevante, se isso tem que ser assim. Mas o que está na lei é dessa forma. Então, a literalidade da lei tem que estar na massa dos senhores. Retomando, integrantes das guardas das capitais têm direito a porte de arma de fogo. E dos municípios com mais de 500 mil habitantes. Esse é um ponto. Inciso 4º. Os integrantes das guardas municipais dos municípios com mais de 50 mil e menos de 500 mil habitantes quando em serviço. Preste atenção nessa ressalva. Os integrantes das guardas dos municípios que tiverem nesse intervalo mais de 50 mil e menos de 500 mil, somente quando em serviço. Já no inciso anterior, nos municípios com mais de 500 mil habitantes, não tem ressalva se deve ser somente em serviço ou não. Correto? Literalidade da lei. Vamos avançar? Quem também terá direito ao porte de arma de fogo? Os agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência e os agentes do Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Tudo bem? Sem crise até aí, os agentes da ABIN e do GSI. Vamos avançar. Os integrantes das polícias da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E os integrantes dessas polícias também terão o direito ao porte de arma de fogo. Os integrantes da Polícia Penal e das guardas portuárias. Tudo bem? Vamos avançar? As empresas de segurança privada e de transporte de valores. Prestem bem atenção, que aqui não falou os integrantes, tratou especificamente das empresas de segurança privada e de transporte de valores. Tudo bem? Vamos avançar? Os integrantes de entidades de desporto, que são aquelas que compõem o tal do tiro esportivo. Tudo bem? Vamos avançar. Os integrantes das carreiras de auditoria da Receita Federal do Brasil e Auditoria Fiscal do Trabalho. Quais os cargos? Os cargos de auditor fiscal e de analista tributário. Tudo bem? Vamos lá. E membros dos tribunais do Poder Judiciário e dos Ministérios Públicos. Vamos prestar atenção, senhores, especificamente no inciso 3º e 4º, que é o que trata especificamente da situação das guardas municipais. Lembrando que as guardas das capitais dos estados, porte de arma, direito ao porte de arma, sem discussão. E dos municípios com mais de 500 mil habitantes. Tranquilo? Qual é o inciso 4º? Os integrantes das guardas municipais dos municípios com mais de 50 e menos de 500 mil, somente quando em serviço. Tranquilo até aí? Sem crise, não caia em pegadinha. Vamos avançar? Lembra que eu alertei para os senhores lá no início a respeito da empresa de segurança privada e de transporte de valores? Vamos ver o que trata nessa lei a respeito dessas empresas. As armas de fogo utilizadas pelos empregados das empresas de segurança privada e de transporte de valores serão de propriedade e responsabilidade e guarda das respectivas empresas. Dessa forma, o certificado de registro de arma de fogo, o CRAF, serão expedidos pela Polícia Federal em nome da empresa. Tá bom? Só vou voltar um slide para relembrar os senhores de um ponto. Lembra que lá no inciso 8º ele fala empresas de segurança privada e não os integrantes das empresas. Aqui está o caso específico. Quem é que vai ter o CRAF? O CRAF vai ser em nome de quem? Da empresa. E ela é responsável pela guarda, a propriedade desses armamentos. Tudo bem? Os empregados dessas empresas somente poderão utilizar o armamento quando em serviço. Tudo bem? Até porque aquele CRAF ele está em nome da empresa. Enquanto estiver trabalhando, o funcionário de uma empresa de segurança privada ou de transporte de valores tem
o direito pode utilizar o armamento. Gravem, somente quando em serviço. Por isso que está em vermelho e em negrito. Tudo bem? Um outro ponto relevante e importantíssimo, tá? Em caso de perda, furto, roubo ou outra forma de extravio de armas de fogo, acessórios e munições, deverá ser registrada a ocorrência e comunicada à Polícia Federal nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Vamos voltar. Em caso de perda, furto, roubo ou outra forma de extravio, a empresa deve, ela não é pode, ela deve registrar a ocorrência e comunicar à Polícia Federal. Gravem, ela tem que registrar a ocorrência na Polícia Federal? Não. Ela tem que registrar a ocorrência na Polícia Federal e comunicar? Não. Ela deve registrar a ocorrência e comunicar à Polícia Federal. Por quê? A competência em muitos desses casos não vai ser da Polícia Federal, e sim da Polícia Civil dos estados. Então, registra a ocorrência e comunica. Ah, registrei a ocorrência, ele não precisa comunicar? Não, tá errado. Registra a ocorrência, comunica à Polícia Federal. Quanto tempo depois? 24 horas, nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Qual fato? A perda, o roubo, furto ou outra forma de extravio. Tudo bem? Vamos avançar? Agora nós vamos passar para a parte dos crimes. Esta lei, o Estatuto do Desarmamento, ele também prevê crimes, tá? E isso é de suma importância para a prova dos senhores. Vamos lá. O crime que nós vamos tratar primeiro é da posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Tudo bem? Posse irregular. Eu vou ler o artigo para os senhores. Artigo 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido em desacordo com a determinação legal ou regulamentar no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa. Vamos esmiuçar esse artigo? Preste atenção nos verbos. Quando trata-se de crimes, temos que prestar atenção no tipo penal, no núcleo do tipo, no que o verbo, qual é o verbo que esse artigo nos traz. Agora vamos esmiuçar esse artigo. Quando tiver um crime descrito, temos que ter em mente que este tipo penal é composto por verbos, que é o núcleo do tipo. O verbo, ele exprime ação, aquela conduta praticada pelo agente, pelo cidadão. Então, qual é o primeiro verbo que tem nesse artigo? O verbo possuir. E qual o sentido que ele tem nesse contexto? De acordo com o artigo. Possuir significa ter em seu poder a arma de fogo, acessório ou munição, como se fosse o seu proprietário, devendo ainda ser entendida como a posse intramuros, isto é, dentro da residência ou local de trabalho. Tudo bem? Gravem bem. Ter em seu poder, dentro da sua casa ou no local de trabalho. Tá bom? Qual é o outro verbo? Manter. E ele vem seguido de manter sob sua guarda, que tem o sentido de ter sob seu cuidado, preservar, conservar a arma de fogo, acessório ou munição consigo. Tudo bem? Outro conceito importante, residência. Residência, nesse contexto, é equivalente à casa, ou seja, o local habitado pelo agente, por aquele cidadão. Dependência da residência é um lugar vinculado à casa, tais como garagem, quintal, quartinho de despensa, tá? A arma foi encontrada lá no quartinho, lá no fundo da casa. Não, não é posse. Sim, é posse. Ela está numa dependência daquela residência. Caracteriza esse crime também. Local de trabalho é o local onde exerce a sua profissão
No entanto, a lei determina que o agente seja o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento. Tudo bem? Vamos avançar? Se vocês prestarem atenção, agora nós vamos falar do porte. O porte está no artigo 14. Então nós pulamos do 12 para o 14, porque eu vou tratar do 13, que é a omissão de cautela, logo em seguida, tá? Então agora nós vamos falar do porte legal de arma de fogo de uso permitido. Vou ler o artigo para os senhores. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Nesse tipo penal, nesse crime, já tem vários verbos, já são várias condutas que serão punidas como porte legal de arma de fogo. Esse tipo penal possui exatamente 13 verbos. E lembrando que a prática de cada um deles, de qualquer um desses verbos, constitui o delito de porte legal de arma de fogo. Tudo bem? Então, o portar arma de fogo de maneira ilegal, o deter, adquirir, fornecer, ter em depósito, todos esses verbos constituirão o mesmo delito, que é do porte legal de arma de fogo, de uso permitido nesse caso. Tudo bem? Vamos avançar? Então não confundam posse e porte. Para que não haja confusão, para que fique na massa, para que vocês consigam definir e sem titubear, sem pestanejar, qual a diferença de porte e de posse? Vamos lá, bem sucinto, direto ao ponto, ou melhor, direto no alvo, que é o Estatuto do Desarmamento, arma de fogo. Todo mundo aqui da carreira policial gosta de arma de fogo, assim eu presumo, não é não? Vamos lá. A posse de arma de fogo permite ao cidadão manter a arma exclusivamente no interior de sua residência ou local de trabalho. A posse, lembrem, dentro de casa ou local de trabalho. O porte, por sua vez, possibilita a circulação com arma de fogo fora de casa ou do trabalho. Tudo bem? Então coloquei essas duas figurinhas aí, bem de maneira lúdica, para que vocês consigam gravar. Ali dentro de casa, a arma está no armário, está lá na gaveta, é posse. Saiu com a arma na rua, na cintura, na bolsa, na mochila, é porte. Tudo bem? Sem crise? Vamos avançar. O registro, que é aquilo que nós tratamos lá no início, que é obrigatório, ele assegura o direito à posse, que é o caso de deixá-la em casa ou no local de trabalho, desde que seja o responsável ou titular pelo estabelecimento. Então vamos retomar. O registro assegura o direito à posse e, ao contrário senso, a ausência de registro torna a posse irregular. A concessão do porte de arma de fogo, por sua vez, permite que o sujeito traga a arma de fogo consigo, transportando-a de um lugar para outro. Tudo bem? Nada de novidade até aqui. Porte, posse. Porte dentro de casa, local de trabalho. Porte não está em casa, não está no local de trabalho. Está na cintura, está na bolsa, na mochila, na rua. Tudo bem? Sem crise. O que dá direito à posse? O registro, que é obrigatório e tem que preencher todos aqueles requisitos. Lembrem. Um outro ponto também que nós temos que diferenciar é o porte e o transporte. Portar significa carregar a arma de fogo consigo, que nem na figurinha lá, o cidadão está com a arma na cintura. Transportar significa levar a arma de um local para outro por meio de locomoção como um automóvel, uma motocicleta ou um barco. Tudo bem? Não confundam porte e posse. São termos extremamente importantes e conceitos que tem que estar na massa dos senhores. Tem que marcar o X na alternativa correta. Tudo bem? Posse, lembra, de casa ou trabalho. Porte
fora de uma dessas situações que nós falamos do posse. Porte é na rua, tá andando, tá portando, está com ela, tá bom? Registro é o que assegura a posse, tá bom? Vamos avançar? Gravem: posse, porte e registro. São conceitos distintos e extremamente importantes. São distintos, mas estão interligados, extremamente interligados. Como eu havia dito, nós pulamos do 12 para o 14, falando dos crimes. Então agora nós vamos retomar o artigo 13, que é a omissão de cautela. Vou ler para os senhores. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrem o proprietário ou o diretor de empresa de segurança privada e transporte de valores que deixarem de registrar ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal acerca de perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório ou munição que estejam sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Pois bem, às vezes vocês podem achar que é enfadonho ficar lendo um artigo na íntegra, letrinha por letrinha, linha por linha, mas tem que ler para isso entrar na nossa mente e nós conseguirmos na prova, na questão, bater o olho, opa, omissão de cautela, opa, porte, posse. Se atenham a isso. É importantíssimo a leitura da lei seca, a leitura da letra da lei. Tudo bem? Até porque no concurso dos senhores é isso que é cobrado. Então vamos lá, vamos esmiuçar o artigo 13 da Lei 10.826 de 2003, que é a omissão de cautela. Elemento do tipo: trata-se de um crime omissivo, pois o agente deixa de observar os cuidados necessários, caracterizando aí uma negligência, e com isso permite que um menor ou pessoa portadora de deficiência se apodere de uma arma de fogo. Prestem atenção, é um crime em que o cidadão, o agente, ele deixa de fazer algo, ele deixa de observar. Então, há uma conduta omissiva, um deixar de fazer algo quando deveria fazer. Em razão disso, caracteriza que ele deixou de observar cuidados necessários, que são um dos elementos caracterizadores da culpa. Então ele deixa de observar por negligência. E com isso, algumas daquelas duas pessoas, que é o menor ou a pessoa portadora de deficiência, se apodera da arma de fogo. Tranquilo até aí? Sem crise? Gravem: deixar de observar, um crime omissivo, deixou de fazer, caracterizado pela negligência. O parágrafo único, ele trata-se de uma equiparação. Então, da mesma forma que aquele cidadão que deixa de observar as cautelas necessárias e um menor ou uma pessoa portadora de deficiência mental se apodere da arma, também é tratado da mesma forma o do parágrafo único, que é quem? O proprietário ou o diretor da empresa de segurança e de transporte de valores que deixar de registrar a ocorrência policial e comunicar à Polícia Federal acerca da perda, furto, roubo de arma de fogo nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Você pode achar que a gente está repetitivo. Pô, professor, você já falou disso. Sim, eu já falei, mas aqui está num outro contexto. Aquilo é o que a pessoa deve fazer. E aqui está tratando do crime. É o que ocorre, o que ocorrerá caso esse diretor ou dono da empresa não faça aquilo que está previsto para ele fazer. Tudo bem? Nunca é demais relembrar. Vamos lá? O diretor da empresa que tiver um armamento daquela empresa furtado, roubado ou extraviado, ele deve fazer o quê? Ele deve registrar a ocorrência e comunicar à Polícia Federal. Quando? Nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. E se ele não o fizer, ele vai incidir no crime de omissão de cautela. Tudo bem? Então essa é uma figura equiparada.
Tudo bem? Vamos avançar? Sem crise até aqui? O próximo crime, muito importante também. Tem muitos detalhezinhos que nós temos que prestar atenção. É o crime do artigo 15, que é o disparo de arma de fogo, tá? Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Prestem atenção, disparar arma de fogo. Lembra que nós comentamos lá no início do vídeo, da nossa aula? Esta lei trata de armas de fogo, acessórios e munições. Não fala de airsoft, não fala de arma de pressão. Quais são os elementos desse tipo? Quais são as características? Vamos esmiuçar esse artigo do disparo de arma de fogo. Haverá crime quando o agente, quando o cidadão disparar arma de fogo em lugar habitado. Não pode. O cidadão que tem o registro da arma de fogo, ele não pode disparar uma arma de fogo a esmo. Está errado. Tudo bem? Disparar arma de fogo em adjacências de lugar habitado. O que seria isso? Próximo aos locais habitados. Adjacências, ao redor, nas proximidades. Disparar arma de fogo em via pública. Disparar arma de fogo em direção à via pública. E por último, acionar munição em qualquer desses lugares ou em direção a eles. Então, gravem bem essas situações, senhores. Não pode disparar arma de fogo em lugar habitado, nem nas proximidades do lugar habitado, nem em via pública e nem em direção à via pública. Ocorreu uma dessas situações, crime do disparo de arma de fogo. Tudo bem? Mas, professor, o que é munição? Até agora só falou de arma de fogo, acessório, o que é munição? É um termo técnico, mas vamos lá. Consiste na unidade de carga destinada à propulsão dos projéteis, por meio da expansão dos gases resultantes da deflagração de pólvora. Vejam bem, todo mundo já viu uma foto, uma imagem ou um vídeo de arma de fogo, de munição. A munição é aquele cartucho com o projétil que é colocado dentro da arma de fogo para efetuar o disparo. Então, um cartucho de 9mm, um cartucho de .40, tá? Isto é munição. Então, tanto não pode disparar arma de fogo em lugar habitado e nem acionar munição por um outro meio que o cidadão imagine e consiga fazer. Tudo bem? Porém, não devem confundir. Preste atenção. Munição não são fogos de artifício. Fogos de artifício é uma coisa, munição é aquela que vai ser utilizada em uma arma de fogo, num armamento de fogo, que a finalidade é que haja o disparo, tenha a deflagração e haja a expulsão do projétil pelo cano da arma. Tudo bem? E isso não tem nada a ver com fogos de artifício. Pois bem, senhores, vamos lá. Agora, não confundam. Trata-se da posse ou porte. Aqui ele unifica, a legislação unifica as duas tipificações lá de trás, mas com a ressalva de que é posse ou porte legal de arma de fogo de uso restrito. Lá era de uso permitido. Tudo bem? Vamos ler o artigo juntos aqui, para a gente tá na massa esse artigo, para a gente conseguir ler e identificar. Não é difícil, senhores. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Vamos às considerações quanto a esse artigo.
Tudo bem? O tipo penal realizou a unificação das condutas de porte e posse, em se tratando de arma de uso restrito. Vamos agora para a classificação dos calibres. Como eu já disse anteriormente, quem está no concurso policial gosta de arma de fogo. E às vezes gera aquela curiosidade, aquelas dúvidas, né? O que é de uso permitido, o que é restrito, o que é 38, o que é .40, o que é 762, o que é 556. A legislação, ela classifica os calibres das armas de fogo em calibres permitidos e em restritos. Senhores, agora nós vamos falar da classificação dos calibres. Como eu disse anteriormente, vocês, concurseiros da área policial, gostam de arma de fogo. E por muitas vezes ouve arma de uso restrito, de uso permitido, 38, .40, 556, 762. Pô, mas o que é isso? Esse monte de letra, esse monte de número. Do que está se tratando? Vamos explicar aqui bem rapidinho para os senhores, porque gera curiosidade. E quem está nesse concurso gosta de arma de fogo. A legislação classifica os calibres das armas de fogo em calibres permitidos e em restritos. Contudo, vocês, candidatos, não precisam se ater em quais são esses calibres. Na verdade, as bancas geralmente já trazem essa informação na questão. Então, na questão de vocês, já vai trazer já de uso restrito, de uso permitido. Não precisam se ater a isso. Não precisem ficar, eu vou ter que decorar quais são os calibres. O 44 Magnum, o .38, o .40, 9mm. Não precisa. Mas como a curiosidade é do ser humano e o candidato está na área que ele gosta, que é arma de fogo, somente a título de conhecimento, a portaria 1222, de 12 de agosto de 2019, de certa forma recente, é nela que traz essa relação de calibres. É essa portaria que foi publicada no dia 12 de agosto de 2019 pelo Comando do Exército, que traz quais são os calibres que são permitidos e os restritos. Mas como eu disse, não precisam se ater a isso. Para a prova de vocês, vai vir já claramente, objetivamente, posse ou porte de arma de uso restrito, porte de uso permitido, só fazendo essa distinção mental. Posse ou porte de uso restrito é um delito, só. Porte de uso permitido é um crime. Posse de uso permitido é outro crime. A unificação é somente nos casos da arma de fogo de uso restrito. Tudo bem? Vamos lá. Mas não acabou aquele artigo ainda, o 16. Existe aqui também as figuras equiparadas. E a lei trata dessa forma. Nas mesmas penas incorre quem? Quem suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato. Também incorre nas mesmas penas quem modificar as características da arma de fogo de forma a torná-la equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito, ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir ao erro a autoridade policial, perito ou juiz. Também incorre nas mesmas penas quem possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário sem a autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Também incorre nas mesmas penas quem portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. Quem vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente. E quem produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal ou adulterar de qualquer forma munição ou explosivo. Essas são as figuras equiparadas do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Tudo bem? Uma observação.
As figuras equiparadas, ainda que constem no bojo, no rol do artigo 16, não quer dizer que o objeto material se restringam às armas de fogo de uso restrito. O que isso quer dizer, professor? Vamos lá. Lembra aqui no artigo, no inciso 4º. Portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração raspada. Esta arma, ela não necessariamente tem que ser uma arma de uso restrito, e sim a permitido. Então, quem tiver com uma arma de uso permitido e numeração raspada, vai incidir no crime de posse ou porte legal de arma de fogo de uso restrito, ainda que a arma era de uso permitido, o calibre era de uso permitido. Tudo bem? O que eu quero que vocês gravem? As figuras equiparadas do parágrafo 1º do artigo 16 não se referem estritamente às armas de uso restrito, e sim às de uso permitido também. Tranquilo? Vamos avançar? Artigo 17. O comércio ilegal de arma de fogo. Artigo 17 fala da seguinte forma: adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda ou de qualquer outra forma utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório e munição, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Nesse tipo penal, neste crime, existe 14 verbos, ou seja, existe 14 maneiras de praticar este mesmo crime de comércio ilegal de arma de fogo. Ou seja, a prática de qualquer um deles vai caracterizar apenas o delito de comércio ilegal. Tudo bem? Não confundam. Considerações quanto à venda. Depreende-se do artigo que é proibida a venda entre particulares de quaisquer armas de fogo. Ou seja, você pode comprar a arma de fogo lá da loja, da empresa que produz e vende esse armamento. Mas a legislação não permite a venda entre particulares. Eu, professor, não posso vender a minha arma particular para o professor de direito administrativo, por exemplo. Não é permitida a venda entre particulares. Tudo bem? Nesse artigo também temos as formas equiparadas. Quais são? Equipara-se à atividade comercial ou industrial qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência. Outra forma equiparada é quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. A quem? A agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Lembrem-se, quem incidir em alguma dessas duas situações também estará praticando o crime de comércio ilegal de armas de fogo. Vamos avançar? Vamos caminhando para o final? Agora o artigo 18 é o tráfico internacional de arma de fogo. Importar, exportar, favorecer a entrada ou a saída do território nacional a qualquer título de arma de fogo, acessório ou munição sem autorização da autoridade competente. Esse tipo penal possui 3 verbos, sendo que a prática de qualquer um deles constitui o delito de tráfico internacional de arma de fogo. Aqui também existe a forma equiparada, que é quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição em operação de importação sem autorização da autoridade competente, a agente policial disfarçado quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Este
nessa conduta, quem pratica esta conduta também estará praticando o crime de tráfico internacional de arma de fogo. Tudo bem, senhores? Pois bem, chegamos ao fim desta aula acerca do estudo do Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826. Tudo bem? Então, lembrem-se, registro, posse, porte e dos crimes que não são muitos. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estudem, leiam a letra da lei e vamos em frente. Muito obrigado.